pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Ferrari Neto e estamos trazendo aqui no nosso canal uma iniciativa nova para vocês. Trata-se agora de uma videoaula com dicas de estudos e um roteiro, um planejamento para que o seu estudo seja potencializado. Esse roteiro e essas dicas são pensadas para você que pretende fazer o concurso do IBGE, o edital já lançado com prova prevista para o mês de julho. Certo? Então, temos um tempinho aí para estudar, ok? E essa videoaula, esse roteiro e essas dicas são para você melhorar, potencializar o seu aprendizado e, com isso, aumentar bastante as chances de uma aprovação, ok? Então, vamos ver aí, vamos analisar os principais tópicos de língua portuguesa que são cobrados nesse concurso, lembrando que a banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, uma banca conhecida por fazer provas que exigem bastante atenção de vocês concursantes, ok? Então, olho na telinha e vamos ver aí os pontos principais que caem na prova de língua portuguesa nesse concurso. Em primeiro lugar, é preciso saber que o concurso distingue dois cargos, né? Nós temos o cargo de agente censitário e o cargo de recenseador. Os pontos cobrados de língua portuguesa são muito parecidos para os dois cargos, razão pela qual não precisa de um roteiro de estudo específico para cada cargo. O que vocês vão precisar fazer? Apenas estudar os pontos que vão cair para o cargo que vocês querem. Mas reparem que a diferença é bem pequena. O cargo de agente censitário vai exigir ali na parte de verbos, né, o domínio dos verbos anômalos, o que não é considerado no cargo de recenseador, e a parte de análise sintática vai ser cobrada para agente censitário, mas não vai ser para agente recenseador. Então, para você que vai prestar esse concurso, a jogada é prestar atenção no cargo para o qual você vai concorrer. Se for agente censitário, que tem um conjunto maior de itens a serem estudados, você vai ter que considerar os itens do nosso roteiro como um todo. Se você fizer o de recenseador, ao olhar o nosso roteiro, você pode excluir aqueles tópicos que não estão previstos para o seu cargo. Porém, a nossa dica é: estudem como um todo. A presença de um determinado item num dos cargos não quer dizer que ele não possa aparecer no outro, ou seja, nada impede que uma questão fale de análise, pressuponha conhecimentos em análise sintática, mesmo que não seja cobrado. Então, a nossa dica é seguir pelo nosso guia, pelo nosso roteiro de estudos, siga nossas dicas, como se fosse fazer para agente censitário, você que vai fazer o de recenseador. Assim a gente acredita que a chance de você ser surpreendido diminua bastante. Mas vamos voltar para a telinha agora e ver como nós dividimos esses tópicos em grupos de estudo, em grupos de tópicos que devem ser estudados em conjunto. Vamos lá ver. O que normalmente acontece com os editais é que eles já querem complicar a vida do concursando já no início. Como é que eles fazem isso? Eles pegam lá os tópicos e colocam numa ordem que nem sempre é a mais adequada para o concursando seguir. Normalmente o concursando faz o quê? Ele começa a estudar o ponto 1 e vai até o final numa ordem direta. Só que nem sempre essa organização é a melhor. Muitas vezes, pontos que devem ser estudados em conjunto ficam distantes nos editais. E pontos que não têm nenhuma relação entre si ficam próximos. Isso já pode causar alguma confusão. A nossa dica, então, é seguir o nosso agrupamento, que você vai ver aí na telinha, e com ele você vai ver que o seu estudo vai ficar muito mais fácil, porque nós agrupamos os tópicos em pontos comuns. Vamos lá, olho na telinha mais uma vez. Vejamos aí que nós temos 4 grupos. No grupo 1, foi colocado ali as questões, né, os tópicos relativos à compreensão e interpretação de textos e à semântica. Ora, compreensão e interpretação de textos, vocês podem tomar como garantido que vai corresponder a pelo menos 40% da prova. Então, numa prova de 10 questões, você vai ter pelo menos 4 envolvendo interpretação de textos
E numa prova de 20 questões, você vai ter pelo menos 8 questões envolvendo interpretação de texto. Então, esse é um primeiro tópico muito importante. Pratique a interpretação de texto. Faça bastante exercício sobre. Siga as nossas dicas, ok? Veja as nossas questões comentadas. Isso vai seguramente ajudá-los a interpretar melhor e se sair melhor nesse tipo de questão. Quais são os pontos importantes a estudar em interpretação de textos? Ora, estudem principalmente a compreensão global do texto, tentem compreender o sentido do texto como um todo, o objetivo do autor do texto como um todo, observem questões relativas à coesão textual, que é o uso de palavras que unem segmentos do texto ou fazem referência a outras já citadas no texto. E prestem muita atenção também na tipologia textual, nas características de cada tipo de texto, o texto argumentativo, o texto descritivo, o texto narrativo, o texto injuntivo e alguns outros. Atentem também para a significação das palavras. As relações de semântica, de antonímia e sinonímia são muito cobradas e são cobradas no texto, ou seja, tem que se levar em conta o sentido que as palavras assumem no texto de onde elas foram extraídas. Por isso que nós agrupamos nessa parte. Homônimos e parônimos também, ok? Embora essa seja uma parte que vocês podem estudar também no grupo 2. Como vocês vão ver aí, o grupo 2 é composto por ortografia, acentuação e pontuação, que são aqueles aspectos, por assim dizer, mais gramaticais, que tem a ver mais com a correção dos períodos dos segmentos de texto. Na ortografia, procurem principalmente prestar atenção na forma correta das palavras, a grafia correta das palavras, ok? Não confundir homônimos, principalmente os chamados homófonos, ok? Que tem o som igual e a grafia diferente, isso faz com que a gente troque um pelo outro. E também os parônimos, que são aquelas palavras com grafia parecida e sentido distinto, diferente um do outro, que também nos costumam causar confusão. Ok? A parte de pontuação, ela é cobrada nesse concurso menos na sua parte de regras de pontuação, ok? E mais sobre como ela estrutura logicamente a sentença, ou seja, um período mal pontuado quebra a estrutura lógica, quebra a sequência, e isso é o mais cobrado pela Fundação Getúlio Vargas, ok? Então, olho vivo nesse tipo de ponto, de maneira de cobrar a pontuação, deixem um pouquinho de lado a questão das regras nesse concurso específico. Não quer dizer que vocês não devam estudar as regras, estudem, mas o foco tem que ser como a pontuação estrutura logicamente as frases e os parágrafos. No grupo 3, nós temos a parte mais morfolexical, ok? Vai envolver classes de palavras, e aqui a nossa sugestão é que vocês estudem o reconhecimento das classes de palavras, como eu posso reconhecer um substantivo, um adjetivo, um pronome, um advérbio, um verbo, certo? Esse costuma ser o foco da Fundação Getúlio Vargas. Na parte de verbos, estudem principalmente a flexão dos verbos, principalmente dos verbos irregulares, ok? E também dos verbos anômalos. Os verbos anômalos são os verbos ser e o ir. Então, atenção para esses dois tipos de verbo. E também vozes verbais. Vozes verbais é cobrado principalmente você reconhecer quando eu tenho um caso de voz passiva, e aqui eu destaco principalmente as chamadas passivas sintéticas, as passivas de ser, ok? E a passagem de uma voz para outra, a transformação da voz ativa na voz passiva e vice-versa. É um ponto explorado também pela Fundação Getúlio Vargas. No grupo 4 entram os tópicos relativos à sintaxe. Então, olho vivo aí com a sintaxe do período simples, que está aí colocado sob forma dos termos essenciais, integrantes e acessórios. A dica aqui é você identificar esses termos acessórios da oração. Estudem também o período composto, principalmente para identificar orações subordinadas substantivas, que elas têm função sintática, e aí vai se pedir para reconhecer essa função sintática. E nas adverbiais, estudar o valor semântico das conjunções subordinativas adverbiais,
porque isso também é muito cobrado. No caso das orações coordenadas, a dica é memorizar o valor semântico das conjunções coordenativas. Regência e concordância sempre caem, pelo menos uma questão de cada, vocês podem dar garantido que vai cair. A regência normalmente envolve também o uso do acento indicativo de crase. Então, esses tópicos, regência e concordância, olho vivíssimo, estudem, pratiquem bastante, porque é certo de cair nessa prova, ok? Uma maneira de vocês potencializarem o estudo de vocês é concentrar em cada um desses grupos em isolado. Se vocês começam a misturar os estudos de um grupo um com os outros, vocês vão cair no problema inicial que eu apontei. Vão estudar tópicos que não têm muita relação entre si. E isso dificulta a retenção dos conteúdos. Agora, se seguirem a nossa divisão em grupos, nós temos certeza que o seu resultado vai melhorar. E para ajudar vocês, o que nós fizemos? Vocês vão olhar aí na próxima telinha um cronograma de estudos, contando de hoje até o dia do concurso. Nós dividimos então os grupos em semanas e você deve então estudar cada grupo nas semanas que nós recomendamos. Vamos ver como é que ficou? Então nós temos aí no grupo 1 2 semanas para eles. Na primeira semana a interpretação de texto, na segunda a significação das palavras. Para o grupo 2, mais 2 semanas, com a primeira dedicada à ortografia e acentuação e a segunda semana à pontuação. O grupo 3, outras 2 semanas. Classes de palavras e emprego de pronomes na primeira semana, e aqui eu chamo a atenção para os pronomes, principalmente os pronomes pessoais e também os pronomes relativos, é onde vocês devem prestar mais atenção, ok? E na segunda semana, as flexões verbais regulares e irregulares e as vozes do verbo. No grupo 4, 3 semanas, porque o conteúdo fica um pouquinho maior. A análise sintática do período simples e composto na primeira semana, a segunda dedicada à concordância nominal e verbal, e a terceira, a regência nominal e verbal. Vai sobrar um tempinho ainda para uma revisão geral, gente. E aí vocês devem dar uma repassada em todos esses tópicos. Seguindo essas recomendações, percebam, vocês não vão misturar um tópico no outro. Isso com certeza vai fazer com que mais conteúdos sejam retidos. Isso vai ajudar bastante e vai deixar a aprovação bem perto de vocês. Na telinha a seguir, vocês vão ver agora um resumo dos principais tópicos que eu procurei destacar aqui para vocês. Vamos até lá. Então, os pontos a enfatizar estão aí. A acentuação, com as regras de acentuação, a correção ortográfica, principalmente homônimos e parônimos, flexão verbal e nominal. Na flexão nominal, atentem para os chamados plurais irregulares do substantivo, bem como para o grau do adjetivo, o emprego dos pronomes, os especiais, os pessoais oblíquos e os relativos, reconhecimento, transformação de vozes verbais, termos da oração, orações coordenadas e subordinadas, faz ali parte da sintaxe, regência, concordância e crase, certo de cair, pontuação e interpretação de textos. A gente deseja toda a sorte do mundo para você durante esse período de preparação. Mas não só desejamos sorte, nós vamos estar juntos de vocês porque vocês precisarem. Nossa recomendação é que vocês visitem a nossa página, sigam as questões comentadas que nós vamos postar lá com regularidade e postem suas dúvidas. Teremos todo o prazer do mundo em ajudá-los a dirimir essas dúvidas que surgirem. Daqui até a data do concurso, nós vamos postar cerca de 20 questões comentadas semanalmente, para que você possa reforçar os seus conhecimentos. Cadastre-se, inscreva-se na nossa página e fique de olho nas atualizações dela. Você vai ser notificado sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Acompanhando as nossas questões comentadas e seguindo o nosso roteiro de estudos, nós temos certeza que a aprovação vai ficar bem próxima de vocês. Não hesitem em entrar em contato conosco. A nossa tarefa é ajudá-los. Eu espero vocês então na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá!